Vamos lá então, galera, para nossa correção de atividades. Lá na página 18, né, do nosso capítulo. Deixa eu conferir o capítulo aqui, porque eu não. Capítulo 49, ok? Oriente Médio. É a apostila, não é caderno de atividades, ok? São as páginas 18, 19 e 20 da nossa apostila. Exercício 1. Quem sabia o que era um xiita antes de 1979? Ao chegar ao poder do Irã, o Ayatollah Khomeini inseriu o nome dessa corrente muçulmana no vocábulo mundial. Com seus sermões gravados e enviados do exílio, ele mobilizou as massas que derrubaram a monarquia. Parecia um profeta barbudo repetindo verdades imemoriais, né? Mas na realidade estava reinventando algo que não se fazia há 1400 anos no mundo muçulmano, um regime absolutista exercido diretamente pelos homens de turbante, os chefes religiosos, um regime repressivo e sombrio que colocou outras expressões em circulação. O grande Satã, os Estados Unidos na ótica dos fundamentalistas, Chador, a roupa negra obrigatória para as mulheres, Sharia, né, que é a lei islâmica, venerado como um messias, desencadeou a onda de fervor religioso e reivindicação política que continua a reverberar no Líbano e no Iraque. Khomeini morreu em 89, né? O Irã continuou fanático e radical, ou numa palavra, xiita. Essa postura radical estimulada pelo Ayatollah Khomeini continua sendo seguida por inúmeros indivíduos no mundo islâmico, culminando com os altos ataques terroristas que deixam o mundo perplexo e os Estados Unidos histéricos com o 11 de setembro de 2001. Após ter lido o texto com bastante atenção, utilize o código abaixo para assinalar a alternativa correta sobre o Islã nos últimos 20 anos. Então vamos lá. Primeira, né? A vitória do movimento xiita no Irã surpreendeu o mundo e o governo norte-americano, demonstrando a sua força através da religião ao derrubar o regime militar pró-ocidente do Shah Reza Pahlavi. Correto, pessoal. 2. O nome de Allah, o terrorista, tem sido uma estratégia frequente, tendo como grande exemplo o saudita Osama Bin Laden, fundador e chefe da Al-Qaeda, que conta com numerosos seguidores dispostos a morrer em ataques suicidas contra os Estados Unidos e seus aliados. Correto também, os ataques terroristas. 3. A intensa e organizada atividade guerrilheira da OLP, reconhecida como a única representante legítima do povo palestino, promoveu finalmente a criação de um Estado Islâmico no interior do território israelense, promovendo um período de trégua que dura até hoje. Não, pessoal, não existe trégua até hoje. Não existirá trégua lá, tá? Lá no Oriente Médio. Então, a alternativa correta, B. 2. Em 1978, ocorreu um dos movimentos mais importantes do século XX para o mundo islâmico, a derrubada do Shah Reza Pahlavi no Irã e a tomada do poder por um grupo sob orientação religiosa do Ayatollah Khomeini, né? Sobre esse acontecimento, assinale a afirmativa correta. A derrubada, então, do Shah deu início a um governo democrático e laico. Óbvio que não, gente. B. Sob a orientação do Ayatollah Khomeini, os costumes ocidentais foram impostos no Irã. Não, eles condenam os conceitos ocidentais, né? C. A Revolução Islâmica foi estimulada pelos governos da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e da China, que propunham a integração do país ao bloco dos países comunistas. Eles não propunham esse tipo de questão, tá? Então tá errado. E uma Revolução Islâmica não é apoiada, tá? Por parte dos soviéticos. D. A luta desse movimento islâmico contra a ditadura imperial dos Pahlavi foi também identificada a luta contra o grande Satã, os Estados Unidos da América, que mantinham forte a presença naquele país. Então,
Alternativa correta, alternativa D. Três. A primeira guerra quente do mundo pós-Guerra Fria começou pouco antes de 3 horas da madrugada da quinta-feira no Golfo Pérsico. Uma guerra pós-moderna, como nunca se viu antes, fora das telas de cinemas e dos monitores de videogame. Uma guerra com o nome de filme, Tempestade no Deserto, assistida ao vivo pela televisão, destinada a dobrar o ditador de opereta, né, mas sanguinário. Sobre a guerra do Golfo Pérsico, é incorreto afirmar que, alternativa A, em julho de 90, Saddam Hussein acusou o Kuwait pela elevação dos preços do petróleo, vendendo menos do que a cota estabelecida pela OPEP. O Kuwait reivindicou as indenizações dos territórios iraquianos. O Iraque negou-se a ceder e, em represália, tropas kuwaitianas invadiram o país. Pessoal, completamente equivocado essa alternativa. Então, a alternativa que nós procuramos é essa, é a alternativa A, ok? 4. Deixa eu ver aqui, 4. Tem o texto aqui, mas eu não vou trabalhar o texto, porque senão a gente não dá tempo de corrigir. A partir da análise do texto dos conhecimentos sobre o Oriente Médio, é correto afirmar que, alternativa A, as sociedades que se desenvolveram nessa região na antiguidade caracterizaram pela utilização em larga escala da escravidão e pela unidade étnica e cultural. Pessoal, errado. Nós vamos observar que não se caracterizar pela utilização da escravidão em si, né? Nem por uma questão étnica e cultural. B. O Oriente Médio foi dominado pela cristandade ocidental através das cruzadas. Por favor, né, gente? O Oriente Médio foi dominado pelos cristãos? Óbvio que não, né? Então tá errada. C. A expansão imperialista no século XIX estabeleceu o domínio político e econômico na região, objetivando o controle da produção do petróleo e o acesso aos territórios do Oriente. Sim, essa é a correta, ok? 5. Sou uma princesa saudita, membro da família real da Casa de Al Saud, os atuais governantes do Reino da Arábia Saudita. Na condição de uma mulher numa terra governada por homens, não posso falar com você diretamente, em razão pela qual pedi a uma amiga, a escritora americana Jan Sasson, que me ouvisse e depois relatasse a minha história. Eu nasci livre, embora agora me encontro acorrentado. Ainda que invisíveis, as correntes me foram colocadas sem eu sentir, e passaram despercebidas até que a idade da razão reduziu a minha vida a um estreito segmento de medo. A autoridade do homem saudita é limitada. Sua esposa e filhos só sobrevivem se ele assim desejar. Dentro de casa, ele é o governo. Essa situação complexa começa na criação dos nossos meninos. Desde a tenra idade, o menino aprendeu que as mulheres têm pouco valor. Elas só existem para conforto e conveniência dos homens, né? E segue o texto aqui, tá? A discriminação romanceada de uma personagem saudita sobre a anulação da condição feminina se identifica na contemporaneidade na sociedade. Pessoal, alternativa certa, alternativa C. Vamos pular já para certa, porque já está acabando o nosso tempo. Do Afeganistão durante o governo fundamentalista do grupo Talibã, né? 6. De 75 a 90, esse país viveu uma guerra civil que se estendeu aos estados vizinhos. Ainda organizado praticamente sobre a base confessional, né, representada quantitativamente e equitativamente das comunidades étnico-religiosas. Voltou a ganhar os noticiários do mundo em um novo conflito em 2006. Qual país é a questão? É o Líbano, pessoal. E o 7, vamos só para a pergunta. O argumento principal do texto pode ser ilustrado por meio da comparação entre a alternativa certa é a C, a situação e os direitos das mulheres dos países do Ocidente nas áreas em que prevalecem regimes políticos islâmicos. Beleza, galera? Muito obrigado e valeu!